Vamos lá, gente? Vamos continuando a nossa leitura maravilhosa aqui deste autor, o Orígenes Lessa. Estou lendo o Evangelho de Lázaro, que é alguma coisa ambientada no tempo de Jesus Cristo, né? E vemos aqui um Lázaro atormentado por razões bastante humanas, bastante humanas. Vamos lá, vamos continuar? Estou na página 47, vamos progredindo aos poucos, né? Como tudo na vida, o negócio é consistência. Sempre um pouquinho, sempre um pouquinho. Eu estou numerando aí os vídeos, né, para você não se perder. Tem uma sequência lógica numeral para que você não se perca em relação às leituras do nosso querido Orígenes Lessa. Ó, em cada vídeo, na descrição, tem a bibliografia completa dele, se você quiser conhecê-lo mais. Valeu? Vamos lá. Agora o capítulo 29, página 47. Este desmentido, estas memórias que ele está ditando para que outra pessoa escreva, são um instrumento de autopunição. É preciso que os homens saibam, gregos e romanos, judeus e gentios, discípulos de Jesus e servos do mais que maligno, quem foi na verdade o Lázaro, que tantos ainda olham com respeito, sagrado, com deslumbramento, como o eleito para um dos sinais mais impressionantes na carreira do mestre. E realmente, se a gente for analisar também, na carreira, vamos colocar assim como carreira, né? Jesus Cristo, pô, a ressurreição de Lázaro foi assim, pá, um momento gigantesco, né? Claro, ele fez outros milagres, mas trazer alguém que já estava morto para a vida de novo é algo como um milagre sensacional. Não é fácil reconstituir. Inconscientemente eu procuro esquecer. Parece mais cômodo, ou talvez o Senhor já me havia libertado ou lavado do quinhão de culpa que tenho nessas coisas, mas quando a igreja nascente vivia os seus dias mais gloriosos, tinha esse privilégio. Um homem chamado Lázaro, nesse tempo muito jovem, ignorava na sua cegueira tudo o que se estava passando. Também é interessante porque logo após a morte de Jesus Cristo, a igreja come... cristã, né? O cristianismo começa a tomar uma certa forma, né? Devagarzinho. Eu sei que talvez tenha demorado séculos, mas Lázaro, óbvio, isso aqui é um romance, estava lá no começo de tudo isso quando aconteceu, ele como testemunha ocular da história. Lázaro fora distinguido por um convite de Simão, o leproso, no jantar oferecido a Jesus em Betânia para sentar-se à mesa, como se fosse um príncipe da igreja. Ele era talvez a figura mais importante da aldeia. Por algum tempo, dado o milagre realizado pelo mestre na sua pessoa, multidões de amigos e de inimigos, de crentes, descrentes, haviam visitado Betânia, a aldeia de repente tornada importante, para se converter diante da evidência ou para o enderecimento final de seus corações. Falou-se em Betânia por toda a Judéia e Samaria, por terras distantes, onde nunca antes fora Betânia conhecida. Eu vi Lázaro em Betânia, diziam as tigelas, que o oleiro Joaquim, filho de Eleazar, filho de Alfeu, vendia aos visitantes como recordação do milagre e de seu vivo atestado. Foi tal a agitação em volta de Lázaro, tão coisa de milagre se tornou, que o infeliz, aos poucos, se tornando insensível, trabalhado, eu sei agora, pelo tentador, passou a se encher de tédio e a se irritar com tantas provas de uma contraditória popularidade. E fugiu pela primeira vez para os confins de Gadara, e lá teve uma inesperada e ingrata surpresa. Lá não sabiam. E Lázaro, que podia e devia contar, não falou. Com o tempo veio a receber o castigo. Pelos misteriosos caminhos da providência, tempos depois, Lázaro voltava, não para dar testemunho, nem pensava nisso. Vinha cheios de amor por Selené. Lembra-se? Ele voltou. Para ela, já não mais o amado, a barreira da morte os separava. Houvera um recesso,
o povo esquece com facilidade, mas a marcha crescente dos acontecimentos em torno do Mestre, cuja missão estava quase no fim, o chamou à popularidade outra vez. E lá estava ele na mesa do último jantar em Betânia, um jantar carregado de opressivos prenúncios. Ela me ungiu para a sepultura, seu nome será lembrado em todos os tempos, onde esse evangelho for pregado. Era assim que se falava em relação a Lázaro. O pobre Lázaro não estava em condições de compreender. Só parte do milagre se realizara plenamente seu corpo, a ressurreição. Ele aprendera metade da mensagem. A morte de Jesus se aproximava, faltava a outra parte. Mal ouviu que aquele evangelho seria pregado em todos os tempos e terras, não iria terminar na sepultura. Teve medo e pena da morte de Jesus. Logo a seguir, alguém lhe disse que os judeus não pretendiam matar apenas a Jesus, que ia ser morto. Ele acabava de o confirmar, mas a Lázaro também, porque a sua presença, pobre Lázaro, incapaz de avaliar toda aquela grandeza, era instrumento de muitas conversões. Veio então o tentador. Não será isso um pretexto para alijar a responsabilidade? Muito interessante essa parte aqui. Ele diz assim: veio o tentador, aqui o demônio, o diabo, né? E aí ele mesmo se pergunta: mas será que a gente não joga a responsabilidade para este ser, quando na verdade a responsabilidade é nossa? E encheu de medo, um medo soez, o coração de Lázaro, que se valia da meia confusão de louvores e murmúrios. Judas estava escandalizado com o desperdício de 300 dinheiros que poderiam ser distribuídos pelos pobres, Judas, e meio inebriado pelo intenso perfume de nardo que se expandia pela casa, se esgueirou de mansinho pelo meio do povo. Lázaro recorda ainda frases ouvidas naquela fuga que ninguém sabia ser. Olha, Lázaro, a maior prova do poder de Jesus, dizia um discípulo. Olha ali outro que precisa morrer, dizia um sacerdote no meio do povo. Mais sutil se fez no ajuntamento de pessoas confusas. Quando se viu só e distante, correu como um doido, sem noção de rumo, como um criminoso. Poucos bandidos, fugindo à justiça, correram com pavor maior. A princípio de ninguém que não era seguido, logo após já era. Pega, prende, mata! Matem Lázaro, o sócio do Galileu, matem esse novo impostor. Morte ao vilão de Betânia, morte ao ressuscitado. Quer dizer, o Lázaro esteve na última reunião que Jesus Cristo fora convidado, né? E ficou com medo, foi embora no meio da festa. Lázaro hoje sabe que não eram vozes reais, saíam da sua imaginação incendiada. Nem eram reais os vultos que agitavam espadas e varapaus no seu caminho, mesmo porque se desfaziam para surgir mais adiante. Onésimo, que ouves e escreves, sei que dificilmente vais acreditar, mas naquela fuga que somente dias depois encontrou abrigo numa caverna perdida, nenhuma vez ocorreu a Lázaro, tão apavorado com a morte, invocar o nome de Jesus, que já uma vez o arrancara de 4 dias da sepultura, seu corpo já cheirando mal, como dizia Marta, a mais realista e insuspeitável das testemunhas do seu caso. E aqui ficamos, página 49, terminei o capítulo 29 e iremos no próximo ao capítulo 30. Então, é muito interessante no finalzinho aqui essa reflexão. Porque se o Lázaro estava sofrendo, estava angustiado, com medo, é um fato. Mas se ele tinha sido ressuscitado pelo Mestre, por que ele não juntava esse sofrimento, esse medo, para colocar nas mãos do Mestre esse medo também? Que é coisa que às vezes a gente faz, cristãos ou não cristãos, né, adeptos ou não adeptos da religião, que é fugindo de uma situação, a pessoa que acredita não se socorre de Deus, ou às vezes diz lá, coloco tudo na mão de Deus, mas na primeira esquina
fica angustiado, fica ansioso. Que esquisito esse, que fé é essa, né? Mesma coisa aqui. Jesus fez com Lázaro uma coisa muito maior do que simplesmente ajudá-lo com esse medo, com essa angústia, né? É uma coisa para a gente refletir. Eu tenho até uma história de uma parente minha que uma vez, ela é muito cristã, o namorado viajando, ela assim nervosa e tudo mais, ela falou, bom, eu entreguei nas mãos de Deus a viagem dele. Aí eu disse para ela, e por que você está sofrendo então? Então você não tem fé, né? Então é isto, é o que acontecia com Lázaro. Angustiado, 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 e não percebia que ele podia invocar a Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo podia saber tudo, dizer para Jesus Cristo, está me fazendo mal, não que eu queira morrer, né, digamos assim, mas a ressurreição não está legal, eu tô te devendo algo, me parece, me ajude a entender isso. Falasse diretamente com o mestre, é outra reflexão que eu faço aqui. Muito bem, é isto. Acabamos esse capítulo, já volto para o próximo daqui a pouco. Esse é o Evangelho de Lázaro, e é uma leitura não exatamente linear, né? Mas com algumas reflexões que eu acho que são interessantes. Valeu? É isso. Muito obrigado, deixe seu like, seu comentário. Até o próximo vídeo.